Então, meus amores, vamos lá. Ó, respiração humana. Nossa respiração é pulmonar. Tá? Então, nós temos pulmões, assim como podemos encontrar, como fala, nos anfíbios, nos répteis, nas aves. Tem os gastrópodes, né, que são os caracóis, que também têm uma respiração pulmonar. E os pulmões, eles mudam entre esses grupos de estrutura. Então, por exemplo, o pulmão dos anfíbios e dos répteis, das aves também, é um pulmão oco, né? Só que tem várias curvinhas que vão aumentar a área de contato. Já o nosso pulmão, não. O nosso pulmão tem um aspecto esponjoso, ele possui os alvéolos pulmonares, é um pulmão chamado pulmão alveolar, tá? Para entender o processo de respiração, a gente vai ter que pensar, primeiro, como acontece, tá? Física. A física explica como a gente respira, porque o processo de respiração é algo mecânico, tá? Então, os músculos, né? É só você brincar de respirar fundo, ó. Tá aqui, na hora que você faz assim, ó, você respira fundo, na hora que você respira, sua caixa torácica se mexe, seu pescoço se mexe, então é algo muscular, tá? E um outro controle é um controle químico, tá? Esse controle químico, ele não vai controlar a respiração, ele vai controlar a frequência respiratória, que significa o quanto você vai respirar. Não, nem se preocupe em anotar, eu estou aqui só rabiscando, eu tenho essa mania. Isso aí está escrito para vocês daqui a pouco. Então, quando a gente fala em respiração, vamos analisar os órgãos do sistema respiratório, né? Então, a gente tem as fossas nasais, local de entrada. Pode ser pela boca também, não precisa se preocupar, né? A pessoa está com gripe, então está com o nariz estupido, está com uma rinite, eu respiro pela boca, eu vou passar mal? Não. É bom respirar pelas fossas nasais, porque tem uma questão dos pelos, do muco, né? Então, os pelos, eles vão filtrar esse ar, se tiver muito material particulado. O muco, né, vai aprisionar algumas partículas, inclusive algumas bactérias, alguns vírus, para o seu sistema imunológico já começar a agir. Esse caminho que ele vai correr, né, que ele vai percorrer o ar até chegar ao pulmão, ele vai sofrer um aquecimento, né, porque o ar não pode chegar tão frio para dar uma diferença térmica muito grande, porque isso atrapalha um pouco, né? Mas também a temperatura não pode ser muito alta, né? Você vai respirar aquele vapor quente, é só você lembrar que a solubilidade do oxigênio em líquido muda de acordo com a temperatura. Então, se for muito frio, não. Se for muito quente, não. Aí o pessoal está perguntando aqui, tirar o pelo do nariz. É mais por higiene, né? Não é assim também. Não vou tirar, uma nova moda, trancinhas de pelo do nariz. Não. Então você tira, né? Tira o excesso, tudo bem? Mas se você depila a borda. Você não depila até aqui em cima. A gente tem os pelos até aqui em cima, né? Então você depila a borda e tal. Né? Tem o pessoal que pega com cotonete, né? Com cera e coloca lá dentro e puxa. Meu Deus, né? Eu tenho medo disso. Né? Eu acho que a sensação de quem faz isso é a sensação de que vai arrancar o cérebro pelo nariz, né? Laçar o pelinho na régua, né? Então tem lá o trim, né? A maquininha você tira só da frente aqui e tal. Não precisa tanto. Até porque o pelo, conforme ele vai crescendo, ele se solta. Igual o cabelo, né? Não, não é. Não tem. É higiene, é higiene. É estético também. Mas estético é variável, né? Como eu falei, faça trancinhas, fica bonitinho. Que horror. Aí, a faringe, tá? Então, a faringe, ela tá aqui, ó. A faringe. A laringe, já tá aqui embaixo. A traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo, sempre por orientação anatômica. Os desenhos representam pessoas viradas de barriga de frente para você, tá? Então, por isso que aqui é o lado direito e esquerdo. É interessante que o pulmão do lado esquerdo é levemente menor do que do lado direito. Do lado direito ele tem 1, 2, 3 lobos. E o do lado esquerdo tem só 2.
tá? Por que que ele é maior? Porque tem um órgão que se encaixa aqui, né? Que órgão que se encaixa aqui, ó? Coração, né? Então, o coração, ele está bem encaixadinho ali no meio. O coração não está do lado esquerdo, ok? O coração está no meio do peito. Tá? Sim, o pulmão é grande e um pouco, né, é elástico, de acordo com a idade ou com o uso que você deu para o seu pulmão. Estou falando aqui que no curso técnico viram que o pulmão é gigante. Ele é bem grandão mesmo. Tá? O pessoal da veterinária gosta. Pulmão de cavalo. O pulmão de cavalo é do tamanho de uma mesa. É bem doido isso. Uma hora que tiver aberto lá os museus de anatomia da USP, o museu de anatomia da... da veterinária, fica muito interessante a visita lá. Né? Então, percurso. Fossas nasais ou boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Tá? Então, fica bem facinho aí pra gente. Lá no nosso pulmão, a gente tem a traqueia, né? A traqueia, você passa a mão aqui assim, ó, parece que ela tem uns anéisinhos, né? Não são anéisinhos, são ferradurinhas, na verdade. Porque logo atrás da traqueia, cadê? Logo atrás da traqueia encaixa o esôfago da digestão. Então, se eu olhar essa estrutura meio que de cima, assim, eu tenho a traqueia, tá? Com a sua cartilagem alina, que é mais resistente, e aqui eu tenho o esôfago. O esôfago. Então, esse lado aqui não fecha. Por isso que às vezes você engole, sabe? Se você beber aquela Coca-Cola bem rápida, você engole o ar muito rápido, o esôfago é elástico, mas a traqueia não dá aquela dor, né? Porque um pressiona o outro. E aí, essa traqueia, já respondo, tá? Essa traqueia tem que ter essa estrutura mais resistente, mas ela não é óssea, ela é cartilaginosa, tem uma certa flexibilidade para manter a traqueia aberta, tá? Senão, ela sofre o processo de colabamento. Ela sofre um colapso, ela fecha, tá? Vocês têm cachorrinho pequeno em casa? Esses cachorrinhos tipo Lhasa, Shih Tzu, Poodle, aqueles micro, toy, sei lá o quê, eles foram selecionados desse jeito. Ó, todo mundo tem cachorro, né? Eles foram selecionados desse jeito. Foram fazendo cruzamentos entre os menores, cada vez mais cruzamentos, até se obter o menor de todos. Né? Essa é a ideia. E aí, eles têm uma estrutura respiratória, né, uma estrutura traqueal, muito flexível, porque eles são pequenininhos, e a traqueia também é delicada. Então, às vezes, quando o ar passa muito forte pela traqueia, ele expira, ou ele inspira muito forte, a traqueia sofre esse colabamento, né? Não, o Border Collie é grande. Então, quem tem cachorro pequeno sabe que às vezes ele engasga. Né? Ah, você chegou em casa, ele ficou feliz, ele ficou muito agitado, ele fica... parece que ele está morrendo sufocado. Ele está. Né? Mas pelo menos foi de amor e de carinho por você ter chegado. Então é interessante você acostumá-lo a não fazer isso. Né? Cuidado, principalmente quando ele ficar mais velhinho. Né? Porque daí a musculatura muda um pouco. Então tomem cuidado. Traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, bronquíolos e o alvéolo pulmonar, tá? A tireoide, que estão perguntando aqui para mim, ela fica na frente da traqueia, ela fica aqui, ó. Tireoide, a gente tem um ossinho V aqui, ó. Tem um ossinho, um Vzinho, é um Vzinho aqui no meio do peito, né? Aqui, ó, na escápula. 2 dedinhos para cima, você acha a tireoide dos lados aqui, tá? Os dois o que são moles, Gabi? Alguém fez uma outra pergunta aqui também, enquanto você me fala. O que é mole? Sim. Como funciona o negócio do respirador do Covid? Sim, ó. Ele vem aqui pela boca, passa pela faringe, laringe e encaixa na traqueia. Tá? Aí a máquina faz o movimento respiratório.
Traqueia e esôfago são mole, não. O esôfago é muscular, tem a peristalse, ele é mais molengo. A traqueia tem a cartilagem que mantém ela aberta, tá? Tireoide, né? Tireoide é a glândula. Os problemas que podem acontecer na tireoide é ela funcionar mais, hipertireoidismo, ou funcionar menos, hipotireoidismo, tá? Eu acho que engasga depois quando tira o quê? A tireoide? Quando faz tireotomia? O respirador, o que acontece é, a gente respira e isso dá uma calejada nos tecidos, né? Então, quando a pessoa fica muito tempo com o respirador, né, com o pulmão artificial, que fica um processo mecânico jogando ar forçadamente lá dentro, essa estrutura, ela ficou... Primeiro, ela foi lesionada porque tem um cano lá que raspou as paredes, né? Segundo, quando a gente está respirando normalmente, você tem a produção do muco, o muco desce. E se tiver o tempo inteiro aberto? Está com a boca lá o tempo inteiro aberto, então você tem a evaporação desse líquido, fica ressecado. Então a pessoa fica com a traqueia machucada. Se o pulmão termina no mesmo lugar que a traqueia termina, não, pera, a traqueia não, que a coluna, sim, a costela, sim, tá? Então isso fica bem desconfortável. Por isso que você faz intubação com sedação. Eu fico, nossa, eu nem consigo mais ouvir essas notícias de que estão acabando o kit intubação, porque você tem que amarrar a pessoa, porque a resposta, você pode estar atordoado, você pode estar sedado, mas a resposta vai ser tirar aquilo lá para você respirar normalmente, porque é um desconforto, né? Então, o pessoal que está com leve sedação, com pouca sedação, os caras têm que amarrar na maca. É uma situação muito tensa, muito tensa. Nossa, difícil até de pensar, tá? Então, porque a sedação ela não pode ser à base de morfina, né? A sedação é outro neurobloqueador. Mas vamos lá, queridos. Chacoalhar a cabeça, respirar fundo e nos mantermos saudáveis, certo? Tentar ao máximo. Então, aqui, ó, a costela, a última costela, está aqui. Por isso que a gente tem a caixa torácica. Lá dentro, depois de passar pelos brônquios primários, secundários, bronquíolos e chegar no alvéolo, é o alvéolo que faz essa intersecção do gás externo com o sangue. É por aqui que vai acontecer a difusão. Aquela difusão com o sangue que a gente chama de hematose, ó, sangue. Hematose, então, é a troca de oxigênio e gás carbônico que acontece lá no sangue. Às vezes, algumas inflamações nos alvéolos, tá? A gente tem problemas respiratórios, pode ser decorrente de uma infecção. O que ela vai ocasionar? O que ela vai acarretar? Ela vai acarretar um edema na parede do alvéolo. Ó, imagina que essa parede aqui, ela ficou mais grossa, tá? Ela ficou mais grossa, tem uma inflamação aqui. Se isso aqui ficou mais grosso e inflamou, o sangue não vai conseguir fazer toda a captação do oxigênio do gás carbônico. Ele teria que atravessar essa parede agora. Teria que atravessar essa parede até chegar aqui. E não somente essa paredinha, né? Então, o alvéolo, que é responsável aqui pela troca do oxigênio do gás carbônico, quando ele inflama, quando você tem uma pneumonia, né, ou quando você tem uma embolia pulmonar, qualquer tipo de inflamação que aconteça ao nível dos alvéolos, o problema é exatamente esse, ó. A difusão vai acontecer menos, tá? Então, das duas, uma. Eu preciso fazer esse sangue passar mais rápido aqui, o uso de anticoagulantes, e eu preciso diminuir a espessura dessa parede que está inflamada usando anti-inflamatórios, né? É o que acontece na infecção por Covid, por exemplo, tá? Quando a pessoa é asmática,
o lumen, né? Estão perguntando, o espaço dentro dos brônquios, dos bronquíolos, ele diminui. Ele diminui. E aí o fluxo de ar diminui também. Tá? Aí você tem o asma acontecendo. Por isso que o pessoal usa aquela bombinha. Aquilo lá, aquela bombinha, é um relaxante muscular, que vai fazer com que as paredes dos brônquios primários, secundários e bronquíolos se dilatem para o ar voltar a passar mais fácil. Tá? Bronquite é uma inflamação nos brônquios. Tá? Nossa, toma cuidado. Tem que usar bombinha, então, se tem asma. Tá? Bom, então vamos lá. No começo eu falei da questão da mecânica, né, da respiração. Gente, é física mesmo, tá? Por hematose, a troca de sangue e oxigênio. Isso. A troca gasosa entre o sangue e o ambiente a gente chama de hematose, quando tem o sangue, né? Então vamos lá. Processo físico, processo mecânico. A equação PV-nRT. Gente, física, química e matemática são meras ferramentas da biologia, me desculpe. Tá? Só não conta para os professores de física, química e matemática, que eles ficam bravos, mas para a gente é ferramenta. Ó, aqui o Clapeyron PVNRT, né? Então, ó, pressão, volume igual o N tem a ver com o número de moléculas, né? O R é um valor constante para cada um, isso, né? Um mol constante para cada substância. E o T é a variação da temperatura. Na biologia é muito mais fácil, a gente ignora esses números aqui, ó. Tá? Porque o T, né? O T, a temperatura é constante, 36,5, a temperatura do corpo. Por isso que a gente tem que esquentar o ar. Né? O N e o R, o número de mols e a resistência também não interfere, porque o que entra e o que sai são os mesmos gases, é a atmosfera. Então, quando a gente analisa pressão e volume, a pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Aí aqui eu pus deitadinho, apesar de não gostar, por isso eu ponho de caneta aqui, ó. Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que isso significa? Que se eu aumentar o volume, a pressão faz o quê? Diminui. Diminui a pressão. Se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Pronto. Tenho grandezas inversamente proporcionais. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você não consegue mudar a pressão de fora. Então, você vai ter que controlar a pressão de dentro. Então, nós vamos mexer no volume do pulmão, tá? E alterar a pressão do pulmão, não a de fora. Vamos supor que nós estejamos aqui a altitude zero, estamos na praia, tá? Qual que é a pressão do ar lá na praia? Qual que é a pressão atmosférica na praia? 1. Por quê? Porque tem uma atmosfera na sua cabeça. Não é? Aqui em cima, nós estamos aqui, ó, em Santo André, nós somos na chamada cota 980, significa que nós estamos a 980 metros acima do nível do mar. A pressão é maior ou menor? Maior, mas a quantidade de ar na sua cabeça aumenta ou diminui? Isso, diminui. Ó, olha a quantidade de ar na cabeça da pessoa que está aqui na praia e olha a quantidade de ar na cabeça da pessoa que está em Santo André. Então, a pressão aqui em Santo André, ela é menor do que a pressão lá na praia, tá? O valor dela, aqui, ó, eu não sei calcular porque entra logaritmo, não sei o quê, mas uma coisa eu te digo, aqui eu tenho a água fervendo a 100 graus e aqui eu tenho a água fervendo a 98 graus. Não deve ser à toa, percebe? Porque a pressão interfere na calorimetria do material. Isso aí é física, química também. Mas, enfim, se eu tiver que respirar,
E eu só posso controlar a pressão e o volume de dentro para o ar entrar no meu corpo. Para o ar entrar no meu corpo, a pressão de fora tem que ser maior ou menor do que a pressão de dentro? Para o ar entrar no meu corpo, a pressão de fora tem que ser maior que a pressão de dentro. Tem que ter mais força fora do que dentro. E qual que é a força fora? Lá na praia, uma ATM. Entendeu? Essa diferença, moçada, ó, de 980 metros, você sente quando desce ou sobe a serra. Quando você desce a serra e sente o ouvido entupir, assim, né? Pressionar, é porque a pressão está aumentando. Quando você sobe a serra e sente ele soltar, é porque a pressão está diminuindo, tá? Então, para eu poder inspirar, para o ar entrar em mim, a força de fora tem que ser maior que a força de dentro. Então, a minha pressão pulmonar, ela tem que diminuir. Para diminuir, basta eu fazer o quê com o volume do pulmão? Aumentar o volume, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho que aumentar o volume do pulmão, tá? Para diminuir a pressão do pulmão interna, a pressão interna do pulmão, para a pressão de fora ficar maior que a de dentro e o ar entrar. Por isso você faz assim, ó. A hora que você expande a caixa torácica, você está aumentando o volume do pulmão. A pressão de dentro está ficando menor que a pressão de fora, o ar entra. Agora, para o ar sair, a pressão de dentro tem que empurrar o ar para fora. Então, a pressão daqui de dentro tem que se elevar. Tem que ficar maior que a pressão de fora. Basta eu, se eu quero aumentar a pressão, diminuir o volume. Então, nós fazemos força para ampliar a caixa torácica, para a pressão do pulmão diminuir, a de fora ficar maior e o ar entrar. E quando você solta essa musculatura, você percebe que ela volta para a posição original, o volume diminui, a pressão aumenta e o ar sai. Tá? Tem uma brincadeira mó legal que eu levaria aí na aula, apesar que eu não sei onde foi parar, eu preciso montar isso aqui de novo, que é esse sisteminha aqui, ó. Pega um pedacinho de uma garrafa PET, põe uma rolha com um caninho, representando a traqueia, duas bexiguinhas, né? E uma borracha aqui embaixo, tá? Por quê? Essa borracha, ela representa o nosso principal músculo respiratório, que é o diafragma, tá? Olhando para esse desenho aqui, tá aqui embaixo, ó, o diafragma, o principal músculo respiratório. Então, quando esse diafragma desce, quando ele contrai, ele puxa o pulmão para baixo, os músculos da costela, os intercostais, expandem a caixa torácica, a pressão diminui e o ar entra. Quando o diafragma sobe, soltei, né? A caixa torácica tem um relaxamento dos intercostais, ele entra aqui, o volume diminui, a pressão de dentro fica maior que a de fora e o ar sai. O soluço é um descompasso respiratório, tá? É o descompasso respiratório. Era para o diafragma subir, mas ele desceu. Ou durante o movimento dele, ele teve um espasmo e mudou de posição rapidamente. Aí você tem o soluço, tá? Cantores têm o diafragma saradão, sim. Né? Tem alguns fatores que atrapalham a sua respiração. Vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Os gases entram no seu corpo, vão circular uma parte pela hemácia, outra parte pelo plasma e por essas duas partes aí. Então, o CO2, né, a sua maior parte é transportado na forma de bicarbonato, tá? 9% dele um pouquinho pelo plasma e 25% aí, estou arredondando, circula com a hemoglobina.
formando o que nós chamamos de carbohemoglobina. Um parênteses. Geralmente a gente fala isso na aula de poluição, mas eu gosto de falar hoje. Tem um gás que não é o CO2, ele é o monóxido de carbono, é o CO, tá? Nós não podemos e não suportamos esse CO. Por quê? Ele faz uma ligação com a hemoglobina que impossibilita a troca gasosa. Ela se liga à hemoglobina e não solta mais. Tá? Teve um caso, né, faz uns 2 anos, foi no ano anterior à pandemia, de uma família aqui em Santo André, né, acho que o pessoal, as crianças até estudavam em São Bernardo, né, a gente, né, tinha contato com quem conhecia, que foram asfixiados durante a noite, né? É a questão não só do carro ligado, porque hoje em dia é difícil isso. Mas você tem aqueles aquecedores a gás, né? Então, aquele aquecedor residencial a gás, aquecedor de água. Tem tem uma chama piloto que fica acesa quando ele está em uso, para indicar que ele está sendo usado, e a combustão vai gerando monóxido, por isso ele tem um exaustor que vai para o lado de fora da casa. Se eu não me engano, eles foram viajar, o pai, para fechar a janela completamente, desconectou o exaustor, e aí, quando eles voltaram, esqueceram de colocar o exaustor para o lado de fora de novo. E aí todo mundo chegou, tomou banho, uma família de 4 pessoas e tal, foram deitar, e o monóxido por toda a casa. Né? Então, isso daí acabou. Como é um gás que não tem cheiro, você não percebe, você entra em hipóxia, você desmaia, e aí, infelizmente, acarreta a morte por asfixia. Né? Então, tome cuidado aí com esse tipo de aquecedor. Né? Ou aquela ideia de ter lareira em casa, né? Colocar a lenha para queimar, tem que tomar cuidado também. Né? Pensa direito e controla. Para a gente fechar aqui, que horas são? 1 minutinho aqui a gente termina, tá? O controle da frequência respiratória, que é a velocidade com que você vai respirar, ele vai acontecer no bulbo encefálico, aqui, ó, uma região primitiva do cérebro. É a base. Lá nesse bulbo aqui, não faz nem parte do córtex cerebral, porque o córtex é a que relaciona as informações. Aqui a gente está no bulbo, no centro chamado centro límbico do cérebro. Então, é uma raiz lá dentro do cérebro que respirar é um ato, né, essencial. O que ele vai fazer? Ele mede a concentração de CO2 no sangue. E aí vem uma coisa que muita gente se engana. Nós não respiramos mais rápido pela falta do oxigênio, e sim pelo excesso de gás carbônico. Você pode até enganar seu corpo fazendo isso. Você pode fazer hiperventilação. Sabe hiperventilação? O pessoal faz antes de mergulhar. Se eu fizer a hiperventilação, ó, e tirar um monte de CO2 do meu corpo e mergulhar, eu posso ter a falta de oxigênio antes de ter o CO2 necessário para aumentar a frequência respiratória. Entendeu? A respiração, ela não é um processo involuntário, ela é um processo voluntário. Só que existe nesse sistema, né, primitivo do cérebro como eu posso falar, um alarme. Então, se de repente você está lá e segurou o ar, você vai conseguir segurar até um certo ponto. Tem um reflexo chamado reflexo de Bayer, né, que esse bulbo assume o controle da respiração, deixa de ser voluntário em situações de risco, quando a taxa de CO2 é muito grande. Porque o CO2 ele vai se dissolver com o líquido plasmático e vai formar H2CO3, que se decompõe em H+ e HCO3-. Uma das reações da biologia, né, uma das reações químicas que acontecem em biologia, das mais importantes. Né? E isso vai fazer com que o pH se torne ácido, aumenta a acidez. Como o cérebro trabalha para respirarmos? Da mesma forma que às vezes você está dirigindo, chegou no lugar e não lembra para onde você estava indo, ou não lembra como você chegou naquele lugar. Então, um mecanismo de automação, tá? Tanto
que é um processo voluntário, mas que tem um mecanismo de automação, que é relativamente comum, é que para mim, como eu sou pai, ter um filho, assim, aconteceu uma vez para mim, eu acho que é comum. Crianças que têm morte súbita por parada respiratória durante a noite. Isso. É um processo voluntário que entra no modo automático. Não é? Muito doido. E aí, lógico, com treino e tudo mais, você aumenta a sua capacidade respiratória. Tá? Tudo bem? Certinho? A gente faz assim, na próxima aula a gente vai para os exercícios, né? Então a gente já fala aqui já dos exercícios, as características que influenciam na respiração, que aí é a taxa metabólica, né? Quanto maior a taxa metabólica, maior a respiração, isso é óbvio. Se sair correndo por aí, você respira mais rápido. Mas tem coisas que influenciam na respiração, tá? Mas aí a gente comenta isso na próxima aula, fazendo os exercícios. Tá bom? Senão eu atrapalho muito aí a aula do Enzo. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado pela participação.